que é radiação? A radiação são partículas que se propagam em uma determinada velocidade, ou ondas eletromagnéticas que podem tanto carregar cargas mais elétricas ou magnéticas. A radiação está presente no nosso dia a dia, como celular, tablet, computador. E provavelmente o item que mais possui radiação que você tem na sua casa é o seu micro-ondas. Mas o tema que eu venho abordar não está relacionado a pequenas quantidades, e sim grandes, o suficiente para matar uma pessoa. Mas o que poderia ser isso? Algo que tem a ver com tanta radiação? Bom, eu vim falar sobre o desastre nuclear de Chernobyl. Primeiro, onde ficava Chernobyl? Chernobyl ficava perto da fronteira da Bielorrússia soviética. O acidente ocorreu entre o dia 25 e 26 de abril de 1986, a 1h27, ou seja, ocorreu na madrugada. Mas uma principal pergunta que me veio é: o acidente ocorreu principalmente por falha humana? E eu cheguei à conclusão que sim. O acidente poderia ter sido evitado se não fosse cumpridos vários protocolos de segurança, já que os funcionários não seguiram seus papéis. No dia 26 de abril, comandado por Paul Ritter, foi agendada uma manutenção em questão sobre o resfriamento. E como dito antes, eles não seguiram os seus papéis, ou seja, não foi feito o cuidado adequado. Como isso, a quarta usina de Chernobyl teve um superaquecimento, tendo como consequência 5% da liberação do núcleo da quarta usina, que foi manipulada de forma incorreta, gerando uma explosão. A explosão, ela espalhou a radiação. E no começo, eles chamaram cerca de 134 bombeiros de Pripyat para combater o fogo. Como os bombeiros perceberam que seus trabalhos não traziam resultados, então eles tiveram a ideia de jogar grandes quantidades de areia e boro, que é o material usado na confecção de fogo de artifício. Mas eles conseguiram apagar o fogo, e para eles, os seus trabalhos já teriam acabado por aí. Eles já poderiam ficar mais tranquilos. Porém, eles não sabiam certo com o que estavam mexendo. E como eles foram para lá sem a proteção adequada, muitos deles acabaram tendo uma morte extremamente rápida. Eles morreram junto com a população de Pripyat, uma cidade que ficava perto de Chernobyl. Mais precisamente, 31 pessoas morreram por causa da explosão. De acordo com a ONU, 3.960 pessoas morreram por causa da radiação. Outros estudos apontam que até 600 mil pessoas tenham morrido por causas gerais. Mas nem todas as mortes foram causadas pela radiação ou pela explosão. Grande parte foi por suicídio, já que muitas pessoas perderam empregos, casas, familiares, entes queridos, conhecidos. Eles não aguentaram também a tristeza, então se jogaram de uma ponte que foi conhecida pela grande quantidade de suicídio. Mas Pripyat, Chernobyl, percebendo as mortes e as doenças, eles foram chamar especialistas que sabiam mais sobre o assunto, foram tratar os doentes, que perceberam que os doentes estavam com dores de cabeça, pneumonite, passando muito mal, com vômitos e enjoos. Eles foram estudar o local e perceberam que a radiação lá não estava como os aparelhos atendiam. Estava uma radiação extremamente grande. O lugar não poderia ser habitado. Mas eles, para descobrirem, demorou um tempo. Tanto que demorou cerca de 36 horas para a cidade de Pripyat começar a ser evacuada. E como foi um evacuamento de última hora, que durou 5 a 15 minutos, eles deixaram muitos de seus pertences, porque muitas famílias achavam que iriam voltar no mesmo dia ou até mesmo no dia seguinte. Mas não foi o que aconteceu. Por isso que atualmente na cidade, nas casas, é possível avistar vários pertences, como joias e coisas de valores. E por isso, atualmente, a cidade de Pripyat está completamente abandonada. Mas depois que teve todo o acidente e tudo mais, eles foram fazer a limpeza da área. E a limpeza da área foi feita de forma incorreta. Foi feito em Pripyat, conhecida como a cidade fantasma.
Foi conhecida como a Cidade Fantasma. Ela ficou assim atualmente porque durante a limpeza eles não a fizeram de forma correta. Eles espalharam lixo por aí, não conseguiram conter a radiação, fazendo com que atualmente fique muito mais difícil controlá-la. Um fato interessante é que essa roda gigante tinha como esperada a abertura 3 dias depois do acidente. Porém, como houve imprevisto, ela teve que ser aberta 3 dias antes para acalmar as famílias, as crianças, os pais. E a limpeza, como dito antes, não foi feita de forma incorreta, trazendo várias consequências. E uma das principais consequências que veio é o Lago Karachay. O Lago Karachay ficava perto de Pripyat e ele atualmente é o lago mais radioativo do mundo. Olhando assim, ele não parece ser um lago extremamente radioativo, mas ele tem essa extremo perigo porque quase todo o material, os detritos da explosão, foram jogados no lago. E com isso, ele meio que ficou com toda a radiação. E as pessoas que iriam lá para nadar, brincar e fazer outras coisas no lago, acabavam tendo contato com a radiação. E a radiação, ela não é possível você saber se ela está lá sem os equipamentos corretos. Porque você não percebe a coloração da cor, a coloração do mar, do lago. Você não consegue sentir se ele a presença dele, se o ar está mais frio, mais quente, mais úmido. Você não consegue perceber pelo cheiro, não consegue perceber pelo gosto. Então, ele é imperceptível sem os equipamentos corretos. E durante a limpeza, eles acharam o pé de elefante. Mas o pé de elefante tem esse nome não pela aparência, e sim por suas causas, suas consequências. Ele tem esse nome por se faz jus à letalidade da pisada do animal, já que quem fica perto dele morre de um tempo de 3 a 5 minutos pela alta radiação que ele transmite, sem equipamento de proteção. E como ele foi feito? Bom, durante a explosão, uma massa que ficava no centro de Chernobyl acabou chegando a altas temperaturas, a 3.000 graus Celsius. Então ela foi descendo, derretendo, até chegar no porão de Chernobyl. Durante a limpeza da área, quando eles foram no porão e acharam um pé de elefante, muitos trabalhadores não estavam usando certas roupas de proteção, porque lá era muito quente. Então eles às vezes iam sem camisa, sem calça, às vezes sem a máscara, porque ele estava muito quente, deixando-os expostos a tanta radiação, consequentemente levando-os à morte muito rápida. E isso foi o Lago Karachay e o pé de elefante foi uma das principais mortes causadas pela radiação por causa do desastre que houve. E eu queria falar 2 coisas para finalizar, 2 mensagens. Coisas que poderiam ter evitado o acidente. Que quando o ser humano saber que a vida do próximo tem importância, que não é só ele que pode sentir dor ou tristeza, saberá que os outros podem morrer e a vida dos outros tem importância para outras pessoas. Elas podem sentir uma eterna dor. E quando o ser humano sabe a máxima importância da vida dele, o limite que ele tem, a importância dele, ele vai saber o seu máximo, o seu verdadeiro sentido. E obrigado pela atenção de todos.